Olá, hoje é véspera de Natal e eu voltei a aproveitar a decoração da casa da minha amiga. Dessa vez, o presépio, representando exatamente o que vamos falar sobre hoje, né? Sobre o nascimento de Jesus, essa comemoração que fazemos maravilhosa do Natal, o verdadeiro Natal. Em Mateus capítulo 1, os versículos 20 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É interessante que essa questão da história de Jesus, porque ele fala, veja bem o que ele falou, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem salvará e quem é o povo? Deus, Jesus salvará o povo dele mesmo dos pecados que nós cometemos. Nós somos o povo de Deus. Maria era virgem e ela... Eu fico imaginando assim, eu fui mãe solteira e eu lembro a confusão que foi na minha época. E eu fico imaginando como foi que Maria... o que deve ter passado na cabeça da Maria, né? Porque deve ter sido muito difícil. Mas o anjo, Deus providencia tudo. Quando as coisas são do Senhor, tudo contribui, tudo. Tá, vamos lá, né? Romanos 8, 28. Vou pegar aqui, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando as coisas são do Senhor, Ele providencia todas as coisas. Maria estava grávida do Espírito Santo. É óbvio que José não ia acreditar. E Deus providenciou um anjo que fosse falar com José em sonho e falasse a ele que ele não temesse em receber Maria como sua esposa, porque o que ela gerava era do eterno, era do Senhor. E o temor do Senhor caiu sobre José, ele recebeu Maria. E a palavra de Deus diz, vamos lá, Mateus, novamente, vamos abrir aqui Mateus. Veja bem o que fala a palavra do Senhor. Mateus, lá no finalzinho fala, no último no 25. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu luz ao filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Lembra quando a gente falou alguns vídeos atrás sobre o santo e o profano? Veja bem, Maria era virgem. O Espírito Santo derramou sobre ela a vida de Jesus. Como? Não sei, não quero saber, porque eu sempre falo, milagre não se explica, se vive. Mas o Espírito Santo engravidou Maria, ponto. Ela ficou grávida do Espírito Santo. Mas José não podia ter relações com Maria, porque seria algo carnal. E Deus, Jesus, mesmo ainda que ele tivesse esvaziado e sido servo, ele é Deus.
não, nada podia estar separado. Então, ele não podia ser contaminado pela carnalidade. Então, José não teve relações com ela enquanto ela não concebeu o Filho de Deus. Cada vez que eu escuto a história de Jesus, é uma coisa tão maravilhosa para mim, porque a gente vê ali no presépio os reis magos, né? Os reis magos, na verdade, não são nem. A gente tem três reis magos, porque principalmente eu estava exatamente ouvindo uma pregação esses dias sobre os presentes, ouro, incenso e mirra. Mas a Bíblia não fala quantos magos tinham. Veja lá em Mateus 2, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Magos vieram em busca de Jesus. Pessoas que ouviram falar de Jesus, mas não eram do povo de Jesus. Mas vieram adorá-lo. Eles viram, né? Olha só, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eu fico imaginando, né? Como seria se vimos a estrela? Será que a estrela veio andando no céu de uma forma que foi levando eles, ou eles viram de lá do Oriente? Não deve ter sido isso, eles viram lá do Oriente e falou: vamos para lá. E agora, onde é que ela está? Onde ela fica? Então eles foram para Jerusalém, perguntaram. Quem não conhece a história, Herodes era o rei na época e ele se viu, não foi intimado, perdi a palavra, gente. Ele se viu desprotegido, alguma coisa assim, vamos lá. Com medo, né, com receio de ter o seu reino tomado, porque, um povo que nem é o povo de Deus, não é o judeu, chega ali e fala que veio, ainda veio adorar, porque o rei dos judeus nasceu. Quem é esse rei dos judeus? Peraí, estão querendo tomar meu lugar. Então, o que ele fez? Ele consultou a quem de direito, né? E eles informaram que era em Belém que nasceria. E ele manda o pessoal ir adorar, os magos irem adorar e voltar para avisar. É óbvio que ele não queria adorar nada, né? Ele queria, na verdade, ele se sentiu ameaçado, era isso que eu queria falar. Herodes se sentiu ameaçado. Então ele se vê ameaçado e, na verdade, ele queria cortar o mal pela raiz. Os magos foram, eu acho muito interessante, eles conseguiram, né, seguiram lá para Belém, tornam a ver a estrela, ou seja, a estrela aparece novamente para eles, e eles entram na casa. A Bíblia diz que eles entram na casa. Viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Não tinha lugar nos hotéis, porque era o recenseamento. Então eles ficam, né, tem outro, se não me engano, é outro evangelho, fala, quer ver? Deixa eu ver aqui, Marcos. Fala que ele era no estábulo que eles ficaram, porque ele ficou junto com os animais. Então dá uma ideia de estábulo, onde guarda seus animais. E foi ali mesmo que Jesus nasceu, contrariando tudo o que a palavra rei, para nós, seres humanos, significaria. Rei significaria riqueza, pompa, um lugar muito chique, grande, vários empregados. E Jesus, o rei dos judeus, hoje o nosso rei, o nosso salvador, o autor da nossa fé, ele vem mostrar que a maior riqueza não é o dinheiro. Eu tenho um pastor, né, muito querido meu,
que ele já ouviu ele falar essa frase que a, a, existem pessoas tão pobres, tão pobres, tão pobres, que a maior riqueza delas é o dinheiro. E foi exatamente isso que Jesus veio mostrar. A maior riqueza que nós podemos ter é servir o nosso Deus, servir ao nosso próximo, servir ao nosso irmão, crer no Senhor, falar das boas novas, estarmos dispostos a cumprir o que Deus tem para as nossas vidas. E hoje, nessa véspera de Natal, eu pergunto para você: o que Deus tem para nós hoje? Qual é o presente de Jesus que teremos hoje, comemorando o seu nascimento? Porque a comemoração é dele, mas o presente é nosso, porque a salvação veio para nós através dele. Vamos orar? Vamos pensar no que Deus tem para nós, com a grandiosidade desse amor maravilhoso de Deus e entregar o seu Filho para nós nos salvar, nos purificar dos nossos pecados? Deus maravilhoso, muito obrigado. Podemos comemorar o Natal como um presente de vida eterna, como foi falado ontem. Podemos comemorar o Natal porque o Evangelho traz as boas novas, e as boas novas está em podermos ser salvos e libertos do pecado, através do sangue de Jesus, através de uma vida purificada e santificada nele. Obrigado porque podemos ser irmãos e co-herdeiros com Cristo. E obrigada porque a salvação veio a nós como sacrifício vivo, mas por causa de um imenso amor que o Senhor tem por nós. Muito obrigado, no nome de Jesus. Muito obrigado. Feliz Natal, Deus nos abençoe e amanhã estou aí. Um abraço a todos.